Você já acorda cansado, atrasados para os seus compromissos, a sua mesa de trabalho atolada de coisas empilhadas a serem feitas e você não consegue dar conta de todas elas? Tem uma lista de atividades a serem cumpridas que estão completamente fora do prazo? Você já perdeu oportunidades por acreditar que não daria conta? Duvida de tudo no que diz respeito de será que eu vou dar conta? Será que isso vai dar certo? Então você se coloca em dúvida e aí por duvidar muitas vezes acaba abrindo mão e desistindo. Se você se vê assim, fica comigo nessa sessão de terapia aberta. Meu nome é Ivica Manducci, sou psicóloga clínica, tenho cuidado de saúde mental por aqui no meu canal, então seja muito bem-vindo. E hoje eu vou te apresentar técnicas de como restaurar suas emoções com ferramentas que eu amo de paixão, que eu uso nos meus pacientes, aplico em mim, aplico nos meus pacientes, na minha família, eu super indico porque realmente funciona, são simples e funcionam. Eu amo essas práticas de gestão emocional porque elas fornecem os mecanismos adequados para que a gente possa canalizar a nossa atenção. As pressões e os estresses do dia a dia, eles reduzem completamente o nosso potencial, eles vão minando as nossas forças, a nossa calma, no crenteza aí a nossa paz, para quem é crente sabe, aquela paz de espírito sua vai sendo completamente minada por esses estressores. Então a gente precisa aprender a regular as nossas emoções. A nossa criatividade também é outra. Quando a gente está sob esse estresse, quando a gente está sobre essa vida turbulenta, a gente acaba não tendo criatividade, a gente não acaba despertando em nós mesmos essa visão poderosa que é a criatividade. Então, não se esqueça de que, embora as emoções façam parte da nossa vida, saber como regulá-las é fundamental para dar forma a uma realidade mais satisfatória e crescente em oportunidades, porque se a gente não é uma pessoa regulada emocionalmente, a gente perde muita coisa, a gente deixa de se pôr atuante no mundo em muitas coisas. E isso, gente, é algo aprendido, é possível aprendermos a regular as nossas emoções. Nós temos em média cerca de 6.000 pensamentos por dia, dos quais 95% do pensamento que eu tenho hoje era o mesmo que eu tinha ontem. Então, assim, apenas pouco menos do que o da semana passada, porque a coisa vai se diluindo, vai somando esses 5 que vai ficando. Então, você imagina que são pensamentos recorrentes, são pensamentos persistentes que ficam ali ruminando na nossa cabeça. E é isso de fato que acontece. Aprender a pensar de forma diferente, mudar a sua atitude em relação a certas pessoas, ideias, situações ou objetos, causas, não é uma tarefa fácil de você viver isso. Então, quando estamos vivendo um dilema ou um problema com alguém, uma dor que alguém nos causou ou que algo foi gerado, nós ficamos com aquela pessoa na nossa mente, em nossos pensamentos, dias e dias. Acontece com você aí? De você ter tido um mal-estar com algum amigo, você ter tido um mal-estar com um filho, com um marido. Eu recebo muito isso em consultórios. Mulheres, homens também, quando estão com alguma questão com o parceiro, aquilo fica ruminando na mente e não consegue se nem resolver e nem esquecer. Fica aquilo ali, rodando, criando possibilidades, a coisa vai crescendo, vai tomando um volume muito grande na nossa mente. E quando a gente aprende a se regular emocionalmente, nós conseguimos deliberar isso, nós conseguimos dar conta dessa emoção que a gente está sentindo perante aquilo que a gente está pensando. Não é fácil porque ninguém vem a esse mundo sabendo o que é e como controlar as emoções. A gente não vem com esse aprendizado, a gente apenas vem com algumas emoções aí de fábrica, são 5. As 5 emoções que nós nascemos com ela é a raiva, a tristeza, a alegria, o medo e o nojo. Essa nascemos com elas. Mas mesmo assim a gente não sabe lidar com elas. Elas estão dentro de nós, mas elas não são trabalhadas, elas vêm ali
no pico máximo da potência que elas existem. Regular essas emoções a gente aprende a fazer ao longo da nossa vida. Então, temos chegado aqui, nessa vida, chorando. O que acontece? Logo de cara, o nenenzinho chora, o que a mãe faz? Fica aquela mãe panela de pressão, né? Já viu aí? Quem tem filho sabe. Primeira coisa que a mãe faz é mandar o filho se calar, né? É dizer que não pode chorar, que a gente não pode expressar aquele mal-estar, aquela tristeza. Ele é um bebê, ele só sabe fazer chorar. Mas a gente já manda calar. A gente diz que um adulto tá ali super aflito, a gente diz que adulto não chora. São questões que a gente vai tolindo, né? A gente vai dando um caminho muito inadequado para aquilo que é tão precioso, que são as nossas emoções, as nossas emoções. Então é muito importante a gente aprender esse manejo, é muito importante a gente aprender a lidar com isso. Então, ao longo dos anos, a gente vai deixando passar, né, conceitos como esse, do tipo adulto não chora, criança também tem que calar. A gente está enraivecido com determinada situação que aconteceu, mas a gente não pode expressar a nossa raiva, nem de maneira qualquer que seja, e a nossa raiva, na verdade, ela é muito poderosa. A raiva, por exemplo, ela é aquilo que nos faz andar. Se a gente não está indignado, se a gente não está enraivecido, a gente não sai do lugar. A raiva, ela é maravilhosa, mas ela também pode ser destrutiva. Eu com raiva posso estrangular alguém e ponto, posso passar com o carro por cima de alguém. Então, eu preciso aprender a administrar a minha raiva, e isso eu chamo como regulagem das emoções. Eu preciso regular essa raiva, colocá-la num ajuste em que ela seja produtiva para mim. E tem um pesquisador muito bacana da Universidade de Stanford, que ele chama James Gross, e ele fala assim que controlar a bola dos nossos pensamentos e emoções negativas é sinônimo de bem-estar e de saúde. E eu concordo 100% com ele nesse sentido, porque a hora que a gente domina, né, o que a gente está pensando, a gente consegue passar esse pensamento para algo intencional, para uma caminhada consistente, a nossa vida funciona muito melhor. A gente acaba tendo uma vida realmente em bem-estar, que é o sinônimo de felicidade para a psicologia. A gente costuma falar muito na psicologia em bem-estar, mas bem-estar é felicidade. Então a gente vai realmente tendo essa vida feliz. E nas pesquisas dele, ele também confirma que assim, saber aplicar técnicas de gestão emocional apropriadas no nosso dia a dia é fundamental, porque previne inclusive doenças como depressão, transtorno de personalidade, transtorno limítrofe. Então assim, são várias as situações que a gente aprender a regular as nossas emoções traz para nós um grande benefício. Existem muitas técnicas de gestão emocional. No entanto, euzinha aqui vou puxar a sardinha pro meu lado e eu vou falar das que eu amo, acredito, uso e defendo, que são as que eu sei que funcionam, enfim. Mas antes, eu tenho que te dizer que gestão emocional é uma aprendizagem pessoal. Então, assim, para algumas pessoas, determinadas técnicas vão fluir super bem, para outras não. Então a gente precisa aprender a ver qual que fica boa pra gente. É muito personalizado isso. Nem tudo que serve para um vai servir para o outro e assim vai. Mas caminhar nessa terra sem o nosso próprio arsenal de ferramentas aí de gestão emocional, de regulagem emocional, não tem jeito, é querer fracassar na vida certamente. Então assim, é a mesma coisa que você andar desarmado indo pra guerra, né, no campo de batalha. A vida tá aí, matando um, engolindo o outro de estresse, as pessoas vomitando as coisas em nós, o mundo estressante, os estímulos que chegam pra gente a todo momento deixando a gente ansioso, deprimido, deixando a gente de aflições e de angústias e de dificuldades. Se a gente não souber regular as nossas emoções, a gente não dá conta. A gente começa realmente a apresentar inúmeros transtornos e isso é fato. Então eu sempre gosto e opto por começar pelo Mindfulness. É uma técnica de meditação que te traz para o tempo presente, que te coloca no momento em que você está vivendo.
Isso aciona as suas percepções. O que são as percepções? Os nossos 5 sentidos. Então a gente vai usando o nosso ouvido, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa visão, o nosso tato, para que isso traga a gente para o momento presente. E o que isso traz de bom para nossa mente? Toda vez que a nossa mente volta para as nossas percepções, ela se afasta daqueles estressores, ela se afasta daqueles pensamentos intrusivos, daquelas situações angustiantes que estavam perdurando a nossa mente. Então ela vai e se concentra nas nossas percepções, se concentra naquilo que nós colocamos o foco do nosso pensamento. Então, para você que é crente, esse tipo de meditação não tem nada a ver com meditação budista, com meditação, qualquer tipo de meditação que você tenha ouvido falar de cunho de transe, de você ficar emitindo um mantra ou sei lá. Não, muito pelo contrário. É um exercício de atenção plena onde você vai voltar o seu pensamento sempre para as suas percepções no momento em que você estiver ali, ou de olhos fechados, ou focado em contemplar a natureza. Você vai estar sempre colocando o seu pensamento que tenta voar, você toca naquilo que veio à sua mente, mas você retorna para aquilo que você está direcionado a focar-se. Esse é o Mindfulness que eu amo. Gente, acreditem, 3 minutos dessas percepções alinhadas e focadas já te geram um bem-estar gigante. Então, assim, não tá pensando você que você precisa ficar ali sentada meia hora. Nada disso, tá? Você só precisa sentar, respirar, para que o seu cérebro expanda, para que o seu cérebro acomode as sinapses dentro da sua mente e você se trazer para aquele lugar, para aquela hora, sentir o cheiro do lugar que você tá, escutar o barulho, sentir o peso do teu corpo, ali onde você está sentado, e deixar isso vir a ser percebido. Os sons, o gosto da tua boca, o que você está vendo ali naquele lugar, se você abrir os seus olhos. E essa prática é maravilhosa. Só de eu falar eu já me sinto em contato, eu já me sinto mais relaxada. Eu amo. Nem todo mundo, é claro, vai aprender a meditar, né? Nem todo mundo vai encontrar essa calma fisiológica, esse acomodar da sua mente nessa prática. Existem outras práticas que também faz com que você tenha aí a redução dessa ansiedade, que te coloque mais no jogo, que te deixe mais pronto, mais rápido, mais ativo, porque é isso que faz, né? Quando a gente vem pro jogo, quando a gente tá no presente, quando a gente tá no aqui e agora. A técnica de Mindfulness, ela tem que ser bem dirigida, então é muito gostoso quando a gente tá começando a usar até aplicativos. Existem aplicativos maravilhosos. Se você tiver interesse, se você quiser uma indicação, manda aqui nos comentários, terei o maior prazer em te servir, em te indicar. Os meus pacientes usam, eu também, eu tenho o que eu aprecio, mas eu também costumo fazer muito eu comigo mesma, sem precisar ter direção do aplicativo, mas com a direção também é muito legal. Então, se você tiver interesse mais sobre isso, manda aqui nos comentários que eu teria um prazer enorme em te direcionar sobre isso. Outras técnicas também são bastante diretivas e faz uso dessa multidimensionalidade que acontece quando o lado cognitivo, fisiológico, comportamental e emocional se harmonizam aí em um único propósito. Então, isso acaba nos oferecendo bem-estar, calma e uma melhor abordagem mental para a gente agir no mundo, para resolver problemas, para ser mais intencional, para ser mais consciente, em todos os sentidos. Então, assim, por exemplo, quando eu trabalho alimentação, quando algum paciente tem questão de toque por compulsão por comida e a pessoa come, uma das práticas é a gente fazer junto o Mindfulness, para que você se sinta no momento presente, para que você consiga degustar o alimento. Tem uma prática maravilhosa que eu faço com uma uva passa e a gente faz uma dinâmica super gostosa, é uma delícia. Dentre as outras práticas que eu quero trazer para você, além do Mindfulness, tem uma que eu gosto de chamar assim, situações que você pode evitar e situações que você tem de enfrentar. Então, enfrente ou evite. O nome que eu dou é isso.
Vamos fazer o evite em frente, e o paciente já sabe. Então, em que consiste? É claro que nem sempre a gente pode controlar tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Tem coisas que são fatores que não dependem de nós, que nós não temos poder sobre isso. No entanto, há situações em que estão sob o nosso controle, sim, e que podemos evitar para melhora do nosso bem-estar. Então, por exemplo, se eu saio de casa em cima da hora, vai me fazer ir com pressa, né, para chegar no trabalho, o que vai acontecer? Eu já vou chegar lá irritada, já vou chegar lá de mau humor, toda atrapalhada, e isso faz o quê? Já começa o dia todo embolado, já começa o dia todo, né, atrapalhado. Então, o que eu tenho que fazer? Isso não pode acontecer. Eu preciso acordar mais cedo. Eu posso resolver isso. Para que eu vou ficar com aquele mal-estar, mal-humorada, rabugenta, derramando em todo mundo do meu trabalho, sendo que é uma questão minha. Eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que resolver isso. Então, nesse caso, não evite, enfrente, acorde mais cedo. Por exemplo, se os almoços de domingo com a família geram uma certa ansiedade, uma situação de grande tensão, melhor coisa a se propor a fazer é alguma outra opção. Então, a cada 15, né, uma vez no mês, se reunir. Se você tá ali, tá gerando um mal-estar, não tá bacana, tenta arrumar de uma forma que fique bom, porque tem encontros que causam realmente muito estresse, que causam realmente muito dano, e a gente não precisa trazer esse embate. Então, enfrente, ou evite, nesse caso, evite, né? Enfrente acordar cedo no primeiro exemplo, mas evite se expor a situações que para você não faz bem. Então, diminua o contato. Por exemplo, tem também situações em que eu devo enfrentar, né? No sentido de que se eu não enfrentar, o que vai acontecer? O prejuízo de eu não ter enfrentado vai ser tão grande porque eu vou ficar me culpando. Por exemplo, pegar avião. É muito recorrente, as pessoas têm medo de pegar avião e não enfrentam o medo de pegar avião. Por quê? Porque acham que vão morrer dentro do avião. E não é real. Se você não enfrenta o medo, se você não encara e você não acredita naquela pessoa que está te instruindo, que está dizendo pode ir, vá sim. Vai, ou então um familiar que te diz eu vou com você. Uma outra técnica é a gente dirigir a nossa atenção para outro lugar. Então, por exemplo, você fica lá percebendo que o seu colega tá fazendo mais contratos que você e você fica lá com esse pensamento. Ah, fulano tá fazendo mais contrato do que eu. Ah, minha vizinha conseguiu perder mais peso do que eu. Ah, o ônibus que eu estou indo está muito rápido e vai acontecer algum acidente com certeza do jeito que tá indo esse ônibus. Os jornais só trazem notícias ruins e eu tenho certeza que algo daquilo que tá acontecendo no jornal também vai acontecer comigo. Persistir nesses pensamentos, cultivar esses pensamentos, traz para você um dano, traz para você uma angústia muito forte. E pode ter certeza que esses pensamentos só conseguem aumentar a tensão, alimentar o seu medo, contribuir para a sua baixa autoestima e te fazer perder o controle da realidade. Isso te descola da realidade. Você precisa escolher nessa hora um outro ponto para focar. Então, beleza, eu tô com pensamentos na minha mente de que a minha vizinha emagreceu mais que eu, de que o jornal está ali falando a notícia e eu tô ouvindo aquela notícia tá dizendo que teve um tiroteio em tal lugar e que eu tenho certeza que se eu sair para o mercado, aquele tiroteio também vai acontecer comigo no mercado que eu estiver. Calma. Direciona o teu pensamento para outra coisa. Se for algo que você puder ir lá e desligar a televisão, maravilha, tem coisas que a gente não consegue desligar. Então, mentalmente, você precisa escolher nessa hora um outro ponto para direcionar o seu pensamento. Uma boa técnica é nessa hora você tá naquele lugar, mas você escolhe um ponto, escolhe uma outra situação mental e você começa a descrever essa narrativa dentro de você dessa situação. Então, tá lá a pessoa falando do noticiário. Ah, porque papapá. Você começa a perceber que, nossa, isso é muito perigoso, talvez aconteça comigo. Ok, já interrompe e já começa a pensar na comida que você vai fazer à noite. Será que eu tenho todos os ingredientes? Eu vou precisar para fazer aquela lasanha a massa, a mussarela, o molho, a carne moída. Ah, eu vou fazer sem presunto, só com mussarela. E você, direciona o seu pensamento simplesmente para outro lugar. Por quê? Porque aquilo não faz bem. Porque aquilo está te trazendo uma angústia muito maior do que você precisa.
Você não precisa viver aquilo, você não tá naquele tiroteio da tela, você não tá no tiroteio da televisão. Trazer aquilo pra você, o que de produtivo pode haver nisso, nessa hora, nesse momento? Nada, só aumentar o seu medo, alimentar a sua angústia, alimentar a sua ansiedade, não é mesmo? Então não faz sentido, simplesmente dirija a sua atenção para um outro lugar e comece essa narrativa interna do que você está vendo ou de algo que você precisa fazer. Outra técnica que eu gostaria de trazer para vocês também é melhore o seu autocontrole situando o seu foco no futuro imediato. Então, como funciona? Você já deve ter ouvido falar sobre concentrar a sua atenção no aqui e no agora. Eu acabei de dizer isso. Mindfulness é isso, é te conectar com o momento presente. Porém, por isso que é bom a gente ter um manejo clínico em determinadas circunstâncias, ou você aqui está sendo psicoeducado para isso, espero que você consiga discernir que existem determinadas situações em que concentrar a sua atenção no momento presente pode ser muito estressora. Então o que eu quero te propor é algo um pouco diferente. Pense num futuro imediato. Pense no dia de amanhã, na próxima semana. Porque às vezes quando você está imerso a um problema muito gigante, a uma situação muito aflitiva, a algo que está te oprimindo demais, você tentar entrar no aqui e agora talvez não seja algo que te traga uma tranquilidade momentânea, não regule a sua emoção. Então é importante que você consiga se projetar, se consiga colocar o seu pensamento um pouco mais à frente, no futuro imediato, para que você consiga visitar mentalmente um outro lugar e a sua mente se acalmar. Haver uma regulação de fato da sua emoção. Às vezes são situações caóticas, tá, gente, que eu tô falando, que a gente está vivendo e que a pessoa pode estar passando. E essa técnica, ela é poderosa nesse sentido, ela ajuda demais a gente conseguir colocar a nossa mente num outro lugar, porque a nossa mente, ela não tem dimensão do momento do agora, ela não tem essa dimensão. A nossa mente, por exemplo, se eu tô aqui, fechar os meus olhos e eu começar a colocar todas as minhas percepções na praia, pra minha mente eu vou estar na praia. A minha mente não sabe que eu tô aqui sentada no meu escritório falando com você, ela não sabe disso, ela sabe naquilo que eu construo, aquilo que eu crio como ambiente dentro da minha mente. Então, a partir de hoje, pense no que você deseja, do seu futuro mais próximo e vá trabalhando nesse sentido, para que você consiga sair dessa situação de sufocamento se você estiver vivendo um caos extremo. Tem também algo importante e bem legal de a gente pôr em prática, que é ter hábito de anotar os nossos pensamentos. Nietzsche dizia uma frase muito interessante que fala assim: os pensamentos vêm quando eles querem e não quando nós desejamos. Gente, a nossa mente, ela pensa, né? São mais de 6.000 lá que eu falei pra vocês, pensamentos, zilhões de pensamentos por dia. E eles vêm de forma intrusiva. Vêm os bons, vêm os ruins, vêm de toda parte, de todo tipo. Então, não é assim, não tem muito como a gente selecionar. Eles simplesmente fazem as conexões de tudo aquilo que a gente vê, de tudo aquilo que a gente percebe. Por isso que é muito bom a gente ter uma vida de bem-estar, ter uma vida toda voltada para o otimismo, porque se a gente convive com isso, logo os nossos pensamentos também serão disso, serão pensamentos bons. O mesmo, ele ocorre com as preocupações. Elas são como aqueles, sabe aqueles urubu que fica no fio de alta tensão dos postes? As preocupações é igualzinho aqueles urubu. Pensa o fiozinho lá, são as nossas sinapses, é a nossa mente ali, maravilhosa, rodando, fazendo as energias. A preocupação, ela cai ali e ela pesa. Igual aquele urubu no fio. Sabe que o fio fica até assim, ó? Quem já viu aí? O fio fica até balado. É o peso do urubu, é o peso da preocupação na sua mente. Então, assim, de verdade, pintou uma preocupação, pintou algo aí, tenta resolver. Enfrente ou evite, mas dê resposta a ela. E um bom jeito também de a gente trabalhar isso é a gente anotar essas preocupações. Anote as suas preocupações e a gente vai aprender a dar conta disso, daquilo que a gente anotou. Outra técnica que eu gostaria de trazer para vocês também é a técnica da pergunta e resposta. Então, assim, você vai fazer perguntas e respostas para você
tendo a resposta no pior cenário. Então, você vai passar a se perguntar sobre coisas que te afligem ou que te perguntam e você vai dar a resposta para você mesmo dentro do pior cenário. Então, por exemplo, eu tô preocupada com o meu carro, eu ainda não paguei o IPVA, não paguei o seguro, papapá. Ok, o que pode acontecer de pior? Eu estar indo viajar e o guarda me parar. Uau, meu Deus, como assim? Já fico desesperada. Não, eu vou ter que ir depois lá no pátio da polícia, eu vou ter que pagar por isso e eu vou retirar o meu carro. Nada vai acontecer, o carro não vai desaparecer, ninguém vai bater no meu carro. Não vai acontecer. Vai acontecer um incômodo, claro, vai acontecer esse incômodo. Então o que é melhor? Eu enfrentar e me organizar para acertar essa conta, ou eu arco com essa tensão de aguardar a qualquer momento um algo inesperado que não depende de mim, que é o guarda tirar o meu carro. Então, a gente acaba tendo oportunidade de refletir de maneira consciente sobre as coisas que nos preocupam. Um pensamento de ser demitido, o pensamento de que o parceiro não nos dá mais atenção, o pensamento de que eu não vou juntar dinheiro suficiente para pagar determinada dívida, se juntam em um labirinto sem sentido na nossa mente, numa espiral descendente e desgastante. Quando a gente dá essa resposta catastrófica para o nosso problema, também gera em nós a possibilidade de pensar no contrário. Então, por exemplo, eu pensei que se eu for mandado embora do meu trabalho, eu vou ficar sem dinheiro para nada, eu não vou conseguir fazer nada. Eu também posso pensar o outro lado da coisa. Eu vou ficar X tempo com meu fundo de garantia e eu vou aproveitar e iniciar um projeto pessoal. Meu parceiro não me dá mais atenção. Ok, então eu acho que ele tem outra, então eu acho que ele tá me trocando. Mas eu também posso pensar e me perguntar, o que terá que está acontecendo? Como eu posso fazer para esse casamento dar certo? Onde a gente se perdeu? Entende? Existe sempre a outra oportunidade de você questionar o contraponto disso. Quando a gente põe no papel, quando a gente avalia, quando a gente consegue se olhar. E nessas e outras, essa técnica, ela vem para regular a sua emoção no sentido de que quando você dá uma resposta para o teu cérebro, as sinapses do seu pensamento, elas se fecham. Então, aquela questão, e se for mandado embora? Pode ser que eu fique sem dinheiro um tempo. Ou, pode ser que eu monte meu negócio próprio. Pronto, eu dei uma resposta. Nessa que eu dou uma resposta, o meu cérebro acalma. Ele vai voltar a persistir com essas perguntas? Claro que vai, mas ele me dá um tempo onde aquilo vai se acalmar, eu vou conseguir ver com mais clareza, escolher o que eu vou realmente de fato buscar fazer, viver com o dinheiro do fundo de garantia ou montar algo próprio, eu consigo ter clareza e nessa minha vida flui e eu não fico tão estressada, acontece a regulação da minha emoção e eu consigo caminhar nesse sentido. Busque apps para mindfulness. Se você precisar de indicação, escreve aqui para mim que eu terei o maior prazer em te ajudar. Enfrente ou evite as situações em que devemos enfrentar, por exemplo, andar de avião, ainda que com medo, devemos enfrentar, porque se a gente não fizer isso, a angústia só vai aumentar e o medo vai causar para mim um problema ainda maior. As situações que devemos evitar, por exemplo, chegar ao trabalho atrasado me causa desconforto todos os dias, então eu preciso acordar mais cedo, comer demais e me fazer sentir mal por eu ter comido demais. O que eu tenho que fazer? Simplesmente não comer, né? Simplesmente dar conta disso, melhorar as porções de que eu vou comer. Busque focar no futuro imediato. Se o presente estiver lhe causando sufocamento demais, foque no futuro imediato. Anote os seus pensamentos. Isso vai te ajudar a ter mais clareza ao olhar pros problemas. Formule perguntas e respostas. Dê a opção catastrófica para aquela pergunta, algo que seja bem drástico para aquele cenário. E depois faça o contraponto. Pense numa solução mais positiva, numa outra resposta contrária àquela catástrofe que você criou. E você vai conseguir discernir melhor e olhar para esse cenário. Faça esses exercícios, anote o seu arsenal de técnicas para regular as suas emoções.
São coisas simples, mas que tem de ser feita. E me escreva aí contando como foi para você. Eu vou ter o maior prazer em ler, saber melhor como isso aconteceu para você. Se você já for inscrito no meu canal, maravilha, fico muito contente com isso. Espero que você esteja sendo psicoeducado naquilo que você precisa. E se você não for, se inscreva, acione o sininho para a gente estar junto nas próximas sessões de terapia aberta. Vamos caminhar juntos. E eu te espero aqui num próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você ama e queira bem. Divida aí essas informações com outras pessoas que vai ajudar muita gente. Um grande beijo, fica com Deus!